Olá, amigos. Estamos aqui no episódio 001 do Man in the Arena, o vídeo podcast de Léo Cuba e Miguel Cavalcante. A gente fala sobre internet, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre vida digital e até sobre algum assunto aleatório que aparecer. Coisas relacionadas. A sugestão de blog desse episódio é o blog Mixerd.com, que é um blog do Andrew Warner, um americano que atualmente mora na Argentina, e ele tem um programa, tem um site de entrevistas, ele entrevista quase que diariamente um empreendedor para falar da experiência, do sucesso, do aprendizado, dos erros, do que está funcionando, do que não está funcionando. Empreendedores que estão em vários níveis, gente que acabou de vender empresa, gente que já teve várias empresas, o Paul Graham que já teve várias empresas, já vendeu, assessora várias... Seth Godin também entrevistou o Tim Ferriss, então tem bastante gente famosa. Tem bastante gente famosa, o fundador da Wikipedia, tem uma série de entrevistas, mas é um negócio legal porque você tem um painel, você tem uma série de entrevistas, se eu não me engano tem quase 100 entrevistas já feitas, que você pode ir assistindo aos poucos e você vai aprendendo com a experiência desse pessoal. Muito bacana. Eu vi uma vez também, gostei bastante, um cara bem comunicativo, né? O Andrew Warner, eu vi, acho que é alguma coisa de Seth Godin, mas eu não voltei a ver depois. Acho que com a sua dica eu vou dar uma olhada. E eu queria falar também de uma dica. Eu tenho assistido o This Week in Startups, que é um vídeo podcast do Jason Calacanis, né? Bom, para quem conhece, o Jason Calacanis vem do Weblogs Inc., agora ele tem uma startup chamada Mahalo, né? E é uma espécie de search... Human Search, Human Powered Search. Eu nunca entendi o modelo de negócio dele direito. Nem ele, né? Acho que nem ele. Enfim, assim como tantos, né? Mas enfim, ele tem um programa de entrevista muito legal, que ele chama os caras que já deram certo com suas startups, e ele faz umas entrevistas bem curiosas, porque ele é muito direto, né? O Jason Calacanis, ele não tem papas na língua, fala mesmo. E aí eu vi uma entrevista, eu estava no Twitter outro dia e vi alguém retweetando uma entrevista, falando, vale a pena ver a entrevista do Michael Robertson, que ele foi o fundador do MP3.com, dentre tantas outras startups. E o cara é muito legal, assim, é um cara bem bold, né? Um cara bem direto, firme, é um cara que já deu certo, ele não tem compromisso com ninguém, ele fala mesmo. E eu acho que é interessante ver. É uma entrevista longa, mas eu acho que todo mundo vai gostar. Eu retweetei isso, aí teve uma repercussãozinha, a pessoa falando, pô, bacana a entrevista, acho que vale a pena ver. Uma das coisas legais do Jason Calacanis de This Week in Startup foi uma entrevista que eu vi um pedaço só do Brad Feld, que o Brad Feld fala, olha, uma das coisas que eu mais admiro em você, no Jason, é que ele tinha uma energia muito grande desde o início. Ele falou assim, quando eu te conheci você não tinha nada, o seu negócio era minúsculo, não valia nada. Ele falando pro Jason. Ele falando o Brad Feld falando pro Jason, você não tinha nada ainda, Brad mas Feld, você... Venture Capitalist. Você era um cara insistente, você acreditava, você ia atrás. Era um man in the arena. Mas o Jason Calacanis, ele é polêmico, né? Ele é um cara amado e odiado, meio assim, no meio, né? E ele compra umas brigas fortes, né? Ele tava comprando briga com os angel investors, né? Falando que tem grupos de angel investors em Silicon Valley que cobram para que as startups venham fazer o pitch para eles, assim, eu acho um absurdo. E aí ele fez um movimento Open Angel Forum, né? Que era para combater, e aí ele recebeu umas ameaças, parece, e aí ele... Não sei se ele continua com... Mas o cara, ele fala mesmo. Bom, outro post aí que a gente quer recomendar é um post do Paul Graham, que é um dos fundadores e atuais sócios da Y Combinator, que é um post que ele fala, que é sobre produtividade, chama Maker Schedule, que ele fala o seguinte, bom, o Manager Schedule, ou o gerente, né, a agenda do gerente, ela é fracionada em horas. Então eu posso ter uma reunião às 9, depois eu tenho um negócio que eu trabalho de 10 às 11, às 11 eu tenho outra reunião e por aí vai. Só que o Makers, o fazedor, né, quem faz, ele tem que ter blocos de tempo maior, né? Então ele precisa de uma manhã inteira para produzir. Quanto mais tempo, blocos maiores de tempo dedicado a um trabalho para conseguir produzir muito mais. Então, uma das coisas que eu li recentemente, que eu acho que faz muito sentido, eu tenho procurado formatar o meu tempo dessa forma, né? Às vezes tentando, tipo, à tarde, deixar para manager schedule, para marcar reuniões, fazer conversa e tal, fazer um período mais picotado, mas de manhã trabalhar mais concentrado em fazer as coisas, né? Está muito relacionado com o que todo mundo que trabalha com produtividade fala, sobre não fragmentar muito o seu tempo, né? Então faz um pouco de uma coisa, depois volta para fazer outra, e aí você acaba não rendendo bem nada, né? Acho que é bem isso mesmo. E por fim, assim, eu queria falar, assim, para quem gosta
da 37 Signals, né, e do conceito aí de startup deles, que é ter receita cedo, então fugindo um pouco do modelo de venture capital, então, e, nessa sexta-feira, que na verdade acho que é a sexta-feira passada, dependendo do dia que a gente for lançar o nosso vídeo editado. Sexta-feira, 19 de março. Sexta-feira, 19 de março, o David Heinemeier Hansson, que é um dos sócios da 37 Signals, é o cara de tecnologia, né, que ele inventou o framework Ruby on Rails. Ele vai estar lá conversando com o Jason Calacanis e provavelmente vai estar falando sobre o Rework, que é o livro que eles lançaram agora na semana retrasada. Então, para quem curte, então, mesmo que não veja ao vivo, veja a gravação, que deve ser bacana o programa. Esse livro é um livro que resume as ideias dele, é um livro bem legal, a gente pode até falar num próximo episódio aí. Mas eu estou mais ou menos na metade do livro e tem muita coisa do blog da 37 Signals e tem muita coisa do primeiro livro deles, que é o Getting Real, que você pode comprar em PDF, você pode ler online no site, você pode comprar o paperback sob demanda, é bem legal. E tem uma crítica aí, né, que eu tenho visto muita gente falar do Rework, tem muita gente falando, não lembro quais livros, mas que são, na verdade, um compêndio, como se fosse o blog requentado. Né? Então, Rework, falaram do Linchpin, o 4-Hour Work Week Extended Edition, né? Então tem uma onda aí quando você acompanha os RSS, né, via dos posts desses produtores de conteúdo, quando você vai ver o livro, você vai ver que é a mesma coisa. Né? Então... Mas eu acho que até tem um valor nisso, assim, eu gosto às vezes mais de consumir no livro, porque já teve um trabalho de curadoria, de selecionar os melhores posts, os melhores textos, ordenar e tal. Então às vezes você consegue, falar, bom, eu teria isso de graça no blog, mas você não vai ter o trabalho de selecionar o que é melhor, o que é pior na ordem. Eu acho que é bacana. Assim, se você não lê com frequência, acompanha todo o trabalho deles, vale muito a pena ler o livro.